Olá pessoal, eu sou o perito criminal Barros da Polícia Civil de Minas Gerais. Na live de hoje conversamos com João da Cunha Neto, delegado de Polícia Civil de Santa Catarina e autor do livro Balística para os Profissionais de Direito. Falamos da importância da balística tanto para policiais quanto para quem atua na área jurídica. Mais uma vez, foi uma ótima oportunidade para desconstruirmos mitos. Confira o que rolou nessa live. Clique para curtir e se inscreva em nosso canal. Nós protegemos os nossos. Tá beleza? Tá bom. Acho que tá melhor. Tá melhor, né? Então pronto, tirei o fone, tô ouvindo beleza aqui também. Maravilha. Bora? Vambora. Vamos começar se apresentando, né? Você se apresenta primeiro aí e depois eu me apresento de cá e ao tempo que o pessoal vai chegando aí. Beleza, senhores. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, meu nome é João. Sou delegado de polícia há 10 anos em Santa Catarina. Eu estou atualmente em Brasília, aqui na Senasp, temporariamente. E sou professor de balística já há 7 anos. Sou instrutor de tiro, credenciado pela PF também, já faz um bom tempo. E antes de vir para Brasília, eu coordenava, né, a cadeira de balística da Cadepol. E durante 3 anos aí eu escrevi o meu livro, que foi lançado no mês passado, que é o Balística para Profissionais do Direito, que está na mão do Barros aí. E sou um apaixonado pela balística, faz 20 anos que eu estudo o tema. E é um prazer estar aqui. Não conheço o Barros pessoalmente ainda, mas espero em breve ter essa honra. Mas a balística nos une, né, Barros? A gente começou a trocar ideia aí, a gente viu que a doutrina é a mesma, que as ideias são as mesmas. Então a gente está aí para agregar, bater um papo sobre balística e espero aí que todo mundo goste. É verdade, a gente não se conhece, mas tem isso em comum, né? Essa paixão pela balística e a gente também se conheceu graças ao João Bosco, perito João Bosco, que criou aquele grupo lá e colocou uma galera boa lá, né? A gente tem que fazer a confra desse grupo aí, né? Com certeza. Para se conhecer, todo mundo aí se conhecer pessoalmente. A minha história, deixa eu me apresentar logo, né? Pode ser que tenha alguém aí que não me conheça. Sou perito criminal Barros, aqui da Polícia Civil de Minas Gerais, né? Estou há 10 anos na Polícia Civil, já fui militar das Forças Armadas antes, né? Passei pela Academia da Força Aérea, Escola Preparatória de Cadetes do Ar, e já estou 10 anos trabalhando com perícia, né, no interior de Minas Gerais. E aí no interior você faz de tudo, só que tem duas áreas que eu gosto bastante, que é balística e explosivos. Então, a gente tem isso em comum. Outra coisa que o João fala é que a primeira vez que eu vi você foi no vídeo do sobrevivencialismo, né? Que você estava com o Alan, autor desse livro aqui. Grande E amigo. aí, pessoal, depois eu vou postar nos stories todos esses livros aí. Aí eu vou deixar lá, vou botar aqui nas perguntas que a galera. E aí, eu não tive a cara de pau de João Bosco de entrar em contato, né? O João Bosco entrou em contato, eu não tive essa cara de pau. Pior que Então, o foi, cara. O pessoal João da Bosco veio RGE falar Treinamento, comigo. um abraço aí. Foi, E foi. aí, eu te vi lá, você falando muita coisa do que a gente vai ver aqui, né? É, então é isso, mas o que nos uniu foi a balística, né? Você passou, aí você falou que passou 3 anos para escrever o livro, né? Tentar publicar, e até que enfim saiu. Meu chefe acabou de entrar aí, um abraço, Emerson. É, e assim, não li, o livro chegou ontem, eu estava de plantão, e ontem mesmo eu dei uma lida já no Balística Terminal aqui, que vocês dois, você e o Doc escreveram, e assim, o livro tá show de bola, né? Depois que terminar eu mando o feedback total dele aí, mas só por esse capítulo aí
já dá para quebrar muitos mitos, né? Já desconstrói muitas coisas. Ô, João, vamos começar o seguinte. Aqui deve ter, pelo menos no meu Instagram, no seu também, e eu vi que você estava fazendo semana passada, ou foi retrasada, você fez uma live com o pessoal da Alfa Concursos. Tem muito Exatamente. concurseiro aí, né? E muito policial também. Me explica aí, ou fala aí sua opinião, por que é que um policial precisa saber de balística, precisa entender de balística? Ou o porquê que um operador do direito, né, um advogado, por exemplo, tem que saber de balística? Muito bom. Para começar, um feliz dia do policial aí, né, Barros? Para nós, para todo mundo que está aí. Hoje é feliz dia do policial civil e militar, né? E militar, exatamente. Então, um abraço aí para todos os guerreiros. Tem vários alunos meus aí, amigos aí que eu conheço apenas virtualmente, ex-alunos meus. Mas um abraço para todo mundo, instrutores de tiro, a galera que acompanha o nosso trabalho. Um abraço para quem gosta da polícia, para quem acompanha o nosso trabalho, para quem valoriza o trabalho da polícia, que a gente sabe que não é fácil, né, Barros? Mas, cara, a tua pergunta é essencial e foi por isso que eu decidi escrever o livro, sabe? Porque eu dava aula de balística, em geral, para os alunos que estão entrando na Cadepol, na formação inicial, porque eles têm a maior carga horária, né? São 20 horas de balística. E eu percebi, primeiro, que a maioria da galera que estava entrando não tinha a menor noção de balística. Lembrando que eu estou falando com balística, que às vezes a gente não sabe quem está acompanhando, né, Barros? Mas a galera às vezes fala em balística e acha que balística é só balística forense, ou só balística terminal, que é só mesmo comparação, que é só um trabalho de perícia. E pelo contrário, a balística ela envolve tudo que tiver relação com armas de fogo, munição e os seus efeitos, os projéteis, o tiro, os efeitos do corpo humano, isso tudo é a área da balística. São, claro, subdivisões. É só um pedacinho, né? Essa parte aí é só um Mas pedaço do todo, né? Quando a galera chega na aula de balística, eu percebo que eles achavam que ia ter uma aula de microcomparação balística. Eu acho que é só isso que existe de balística. E pelo contrário, é um conhecimento sobre armas de fogo e munições no geral. E eu percebi que a galera chegava meio perdida, mas isso é normal do aluno. O aluno está lá para aprender e a gente está lá para ensinar. Mas quando a gente vê já policiais, eu dei aula para agentes, escrivães, psicólogos, delegados e promotores de justiça, juízes, procuradores do Estado, defensores públicos, sabe? Todos já foram meus alunos lá na Cadepol e eu percebi que a maioria não tem a menor noção de balística, sabe? E a balística está intrinsecamente ligada com o direito. Intrinsecamente ligada. Você não consegue diferenciar a área criminal, falando especificamente da área criminal do direito, com a balística. Por quê? Eu pego um crime de roubo, geralmente é cometido com emprego de arma. Homicídio, uma grande parte é cometido com emprego de arma. Crime de porte legal de arma, posse legal de arma, porte legal de uso restrito, uso permitido. E a galera que está na prática, lidando no dia a dia com isso, a maioria não tem a menor noção do que está fazendo. E por incrível que pareça, se me permite, até eu vi laudos periciais errados, sabe? Um dia a assessora do Ministério Público me ligou, estava com o marca editor do Estado, falou, delegado, vem aqui me dar um apoio aqui que tem um negócio estranho aqui. Eu cheguei lá, ela estava fazendo uma denúncia, era uma posse ilegal de arma de uma espingarda calibre 36, que é de uso permitido desde tempos memoriais, um dos mais permitidos, um dos calibres mais fracos que tem, que a gente fala que é para dar tiro em bunda de amigo, né? Ou seja, é muito permitido. Cara, e no laudo pericial tava uso restrito, cara. Sabe? No laudo pericial, eu falei, não, o laudo está errado. Então, qual que é a ideia? Se o operador do direito não tiver o policial, todo mundo que lida com essa área, promotor, juiz, quem quer que seja, o mínimo de conhecimento sobre armas de fogo, ilegalidades são cometidas. Ilegalidades tanto para o bem quanto para o mal, né? Perfeitamente. Se tu me permite, posso fazer contar duas histórias? Pode, fica à vontade. Rapidamente. Fica à vontade. Depois eu vou contar uma também aí de Boa. laudo pericial errado, porque as pessoas têm a mente que o perito ele sabe de tudo, né? Então, e nem sempre é assim. São cometidos alguns erros, né? E aí o profissional do direito, né, o operador do direito, ele tem ali a possibilidade de inocentar seu cliente ou mudar o rumo daquele processo ali, se ele entender um pouco de balística, né? E muda a vida da pessoa, né, Barros? Muda a vida da pessoa.
Vou te dar dois casos reais. E quem já foi meu aluno aí, eu vi que o Westphal tá ouvindo, que foi meu aluno agora em 2017, grande delegado do Ernesto Sá, dá um abraço para ele. Mas foi o seguinte, eu já era delegado, dava aula de balística e tal, no começo da minha carreira de instrutor, e aí me liga um amigo meu que é advogado em Curitiba. Claro, isso foi em 2013, 2014. Aí ele, João, me ajuda aqui, tem um cliente meu que está preso. Ele está preso por porte ilegal de uso restrito. Eu falei, beleza, que arma que era? Era uma 9mm. Falei, cara, 9mm é uma família, não é um calibre, blá, 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 você já cansou de ouvir isso. Eu falei, cara, me vê na foto da arma o que está escrito no ferrolho. Aí, em resumo, era uma pistola da Walther que estava escrito 9mm K. Ou seja, para quem ainda não está muito especializado nessa área, 9mm K é o 380 CP, que é um calibre de uso permitido. É só um outro nome, 9mm Kurz, que pode ser 9mm Browning, que pode ser 9mm Short, pode ser 9mm Corto em italiano, entendeu? 9x17. E a diferença de K... É o calibre nominal, né? Explicar pro Exatamente. pessoal aí que não... Mas só porque o delegado, o escrivão, ninguém se tocou que 9mm K não é 9mm Parabellum, ou seja, o cara olhou, é 9mm na época, né? Nossa, 9mm o calibre do exército brasileiro, então era uso restrito, né? Aí foi lá e pau. Foi lá e cadeia pro cara, ou seja, botou ele num crime de 3 a 6 anos de reclusão, que não admitia fiança. O cara foi pra cadeia de graça, pela simples diferença que faz ser 9mm K ou 9mm P. Entendeu? Olha o tamanho da ilegalidade. O cara não entender o básico, né? Que mínimo. A nomenclatura, o calibre nominal do calibre real, né? Precisamente. Isso aí foi um exemplo que você deu, assim, o cara não sabia o mínimo, né? Assim, passou por vários, né? Provavelmente passou pelo perito, passou pelo escrivão, passou pelo delegado, né? E chegou no promotor, no juiz, e ninguém descobriu que o K é o 380, é o 9 curto, né? E é uma coisa básica, sabe? Se você tem um mínimo de noção de balística, você tem que saber esse tipo de coisa. Agora, Balso, pare e pense, vamos fazer uma digressão hipotética aqui. O cara tava na cadeia. E se tem uma rebelião na cadeia e o cara morre? E se o cara pega HIV na cadeia? E se o cara tem um olho furado na cadeia? Sabe? E a família vai processar o Estado. O Estado deve? O Estado é devedor? Claro que é devedor. Claro que ele não devia estar lá, ele devia ter pagado fiança e estar na rua. Entendeu? Que era o que a lei mandava. Exato. Isso está na Constituição, que se o crime comportar fiança, a pessoa, se propuser a pagar fiança, ela tem que ir para casa, ela tem que ser solta. Entendeu? Então, cara, esse tipo de ilegalidade me irrita. Me irritava de um ponto que falei, cara, isso não pode continuar. A gente tem que fazer uma coisa para mudar isso. O mínimo de conhecimento de balística tem que ser padrão, pelo menos para quem lida com isso, fazendo diferença na vida de alguém. Em resumo, meu amigo lá que é advogado, entrou com um HC e ganhou, o cara foi para a rua. Beleza? E depois possivelmente processou o Estado e vai ganhar. Se não ganhou até hoje, vai ganhar. Porque realmente o Estado foi devedor. Por quê? Porque o delegado, o agente, o escrivão, talvez até o juiz, o promotor, não sabiam que 9mm K não é 9mm Parabellum. Então, o pessoal fala que eu sou chato. Claro que eu sou chato. Minha pistola é 9mm. A tua pistola não é 9mm, guerreiro. 9mm é uma família de calibre, sabe? Se a gente não começar a ser chato, se a gente não começar a puxar a fila, se a gente não começar... A tua pistola é 9mm Parabellum. Luger, 9x19. Faça a coisa direito, fala a coisa certa, sabe? Porque tem diferença... Complete a sentença, né? Tem diferença na vida real, entendeu? Eu já cansei de ver cara na internet achando que Desert Eagle dispara 50 BMG, entendeu? Porque é ponto .50, então é ponto .50 da metralhadora Browning, sabe? Porra, aí o pessoal galera gosta tem de falar do que isso tá aí falando. também. Só pra ir nessa mesma toada sua aí, eu fui contratado como assistente técnico da defesa e a cliente estava sendo denunciada por homicídio qualificado, né? Contra o marido. E assim, eu pedi para dar uma lida no processo e assim, só olhando a parte de balística,
o médico legista errou, perito errou, delegado errou e o promotor ofereceu a denúncia também em cima, né, sem saber também, em cima de todos esses relatórios aí, né, desses laudos e relatórios. Só por conta de os efeitos secundários do disparo, né? E as distâncias. Então aí a gente bateu em cima disso aí. E assim, o cara fica com medo de errar e coloca uma distância muito grande. Todo mundo faz o delegado pegou essa distância e montou toda a tese dele em cima disso. Né? Então aí conseguiu cair para a legítima defesa, né? Que bateu exatamente com laudos periciais, com outras coisas, bateu que caiu para a legítima defesa, né? Ou seja, cai nisso aí. Uma pessoa que é inocente vai ficar um dia na cadeia, já não vale a pena, né? Já não tem como pagar, mesmo que o Estado vá lá pagar alguma coisa, aquele dia ali que ela ficou, que a pessoa ficou ali na cadeia, se não acontecer nada, já perdeu, né? Imagina um ano, imagina 5 anos, imagina, sabe, por coisas que é conhecimento científico básico, né? Então foi isso que me levou a escrever o livro, o Barros. A galera fala, o teu livro, claro, nem todo mundo, mas uma galera fala, teu livro é básico. Eu falei, cara, a gente tem que começar de algum ponto, sabe? A gente tem pouca coisa no Brasil em português e tu é perito, o João Bosco é perito, o Toqueto é perito, é todo mundo perito. Então, querendo ou não, o teu livro vai ser destinado ao público mais pericial, sabe? Então a galera toma a balística como se fosse uma parte da perícia que você não teria que ter um conhecimento básico. Deve ser o Jorge, um abraço pro Jorge, um abraço pra rapaziada aí. Mas enfim, a minha ideia era trazer a balística pro público do direito, sabe? Porque as nossas decisões, quem lida com direito, elas têm repercussões muito graves na vida de uma pessoa, sabe? Tanto pro bem quanto pro mal. Se tu me permite contar um outro caso, Barros, da vida real? Amigo meu, delegado, me ligou, fez um flagrante, o cara tava com a munição de 44-40. Só com a munição, beleza? Ele olhou na munição, é 44. Ele logo associou, 44 o Magnum, né, o combatente? Eu vou ter botar no 16. Foi lá e pau, botou no 16 e era 44-40 que eu podia comprar uma carabina Puma de uso restrito para aquele calibre sem problema nenhum, uso permitido. Claro, falando pré-decreto. Mas são ilegalidades graves que colegas meus cometeram, e eu sei que cometeram, que a nossa ideia é prevenir que isso aconteça de novo. Prevenir que isso aconteça. Até porque, no futuro, se a família, falando hipoteticamente, lógico, a família entrou com o processo contra o Estado vai pagar, sei lá, 500 mil reais para a família. Beleza? Da pessoa que teve essa ilegalidade cometida contra si. E se o Estado achar que foi culpa do delegado, que ele foi negligente, sabe, que ele foi imperito, porque as pessoas acham que quem é policial sabe tudo de arma de fogo, né? Então, se considerar como uma atitude imprudente, uma atitude negligente ou imperita do delegado, ele pode muito bem responder uma ação regressiva em relação a isso, sabe? Por um conhecimento elementar de balística. Então, foi essa a ideia. Até mandar um abraço pro Gaspar, que também está aí, que eu tenho um livro dele muito bom de balística também, sensacional. Eu tô com o arsenal todo aqui de vocês. Viu? Esse aí, tá muito bom. Faltando só o meu. Daqui grande abraço. Vocês vão me ajudar aqui com o meu. Vai ter. Depois eu posto todos esses livros aí. Mas é isso aí. Imagine aí, pagar 500 mil, se o Estado pega 500 mil e treina, dá para treinar quantos? Dá para comprar quanto de munição? Dá munição pra caramba, né? Dá muita munição. E o que eu percebo, se a gente não for chato, Barros, se a gente não ficar cobrando do aluno, quem foi meu aluno sabe, se a gente não começar a levar o nosso nível técnico no Brasil, sempre vai ficar isso. Sempre vai ficar. Porque a gente tem pouco contato com armas de fogo, até pelos 20 anos aí de cultura desarmamentista que tem no Brasil. As pessoas acham que a arma de fogo é um demônio. Eu conheço vários policiais que nem armados não andam, que não gostam de arma de fogo. Então, cria aquela mística, a pessoa não quer nem conhecer sobre aquilo e acaba fazendo bobagem na vida de uma outra pessoa que não tem nada a ver com isso, entendeu? Então, a nossa ideia é criar essa cultura armamentista, é elevar o nível técnico, é trazer as coisas
para que as pessoas tenham acesso em português. Claro que é um acesso muito mais facilitado. Pouca gente consegue falar inglês no nível de ler um livro do Di Maio, por exemplo, no original. Vincent de Maio, exatamente. Exatamente. Então, a nossa ideia é trazer isso, quebrar mitos. E, claro, foi só o primeiro passo. Daqui para frente vai ter uma segunda edição, vai ter, sei lá, uma coletânea de artigos que pega, sei lá, você, o João Bosco, a Sidneia, o Doc, sabe? Pega o Gaspar, pega toda essa galera, pô, que é referência no Brasil. Cada um faz um artigo, publica um livro de artigos e elevar, cara, elevar o nosso nível técnico no Brasil, que infelizmente ainda é muito baixo, tanto pela falta de cultura armamentista, quanto pela falta de literatura em português disponível sobre o assunto. Então foi tudo isso que me motivou a escrever a obra. E assim, um dos objetivos quando o João Bosco criou aquele grupo nosso lá, foi exatamente para isso, né? Para a gente discutir eu não me esqueço que a gente falou que aquele grupo ia servir de marco, né? Eu lembro que eu fiz uma live com um instrutor de tiro lá do Rio Grande do Sul, André, e assim, já surgiu um convite da determinada empresa aí para a gente levar o grupo todo lá. Por conta dessa pandemia não ocorreu isso, né? Deu essa parada aí. Fala, Lira tá na área. Então, assim, já tá só o fato de já termos alguns livros bons, né, de referência na área de balística já é um grande avanço. E ainda tá para vir outros livros aí, né? O Doc está escrevendo também, acho que o Esperandil está escrevendo um sobre VCQB, né, mais específico, né? E aí nós estamos indo aí, eu ainda tenho que andar muito, né? Muita gente fica me cobrando, e aí eu vou na sua toada aí de que você levou 3 anos para publicar. O João Bosco também, embora ele tenha publicado dele ano passado, segunda edição agora, eu lembro que eu tenho um material dele que eu peguei assim que eu entrei na polícia, acho que foi 2010, se eu não me engano. E tem muita coisa do livro que ele escreveu nesse material. Então, não é algo que você tem que fazer rápido, aí você tem que ir pelo menos selecionando o que vai escrever, o que vai pôr, o que vai deixar de fora, né? E aí você vai ter, para ver se no final dá alguma coisa bacana pro pessoal, né? Com certeza. Mas aqui outra pergunta que o pessoal fez, né, naquela chamada que a gente fez, para deixar as perguntas, falar de um mito aí que você gosta bastante, que é o do Stopping Power. Como é que esse mito aí do poder de parada, João, surgiu, né? Como é que ele surgiu? Como é que ele por que ele até hoje está na mente da gente aqui, né? Da maioria, né? Principalmente do pessoal que trabalha no judiciário aí, que vai julgar um policial, na promotoria que ofereceu uma denúncia, até no meio dos policiais que muitos acham que a gente sabe tudo de arma e no fim das contas não sabe muita coisa, né? Então, manda aí, como é que surgiu esse mito, como é esse mito, dá uma explanada aí pro pessoal. Isso é uma mentira que se perpetua já desde o começo do século XX, né, Barros? E, enfim, já se começou lá, bem, desde a história da bala Dum-Dum, lá no século XIX. Aqui você gosta, né? Que você gosta Dum-Dum. Mas o pior não é isso ser feito no século XIX. O problema é que gente vem perguntar hoje, em 2020, sobre posso usar bala Dum-Dum no meu pente? Aí, sabe, a gente já evoluiu tanto para falar uma coisa dessa. E, enfim, começou na época até os estudos lá na verdade, para quem não sabe, Dum-Dum era um arsenal britânico, era uma cidade de Dum-Dum lá na Índia. E se começou a fazer alguns testes com 303 British, que era o calibre padrão lá do exército inglês naquela época. Começou a furar o projétil, fazer cruzinha no projétil, fazer um monte de coisa lá para ver se alguma coisa aumentava a efetividade. Muita coisa foi testada, nada deu realmente muito certo, mas por qualquer motivo que quando surgiram os projetos de ponta oca, que são tão comuns hoje, o pessoal colocou uma coisa na outra, chama, que nem eu já vi na TV, não vou falar nem qual apresentador, mas que que como é que é?
A ponta oca é bala dum-dum explosiva, sabe? Como se ela fosse liquefazer o teu oponente lá, como se o projétil fosse mágico. Desde o começo do século XX lá, a gente tem o Thompson Lagarde, começaram a estudar tiro em cadáver, tiro em cavalo, tiro em vaca. Enfim, claro que não vai ter tempo de passar todo o histórico, né, Maus? Essa aula são 4 horas de aula. Mas Isso daí é... Tem muita gente que estudou, né? Mas chega logo no Marshall e Shannon, né? Então, e aí a gente... o problema é o seguinte, o Marshall e o Shannon, eles fizeram um livro chamado Handgun Stopping Power, The Definitive Study, né? O poder de parada de armas curtas, o estudo definitivo. Para começar, nada em ciência é definitivo, filho. Se você falar que teu estudo é definitivo, é muita presunção científica. Concorda comigo? Enfim, detalhe, mas o livro é incongruente em si, porque nas primeiras páginas do livro, ele coloca como se fosse um prólogo, dizendo que não existem projéteis paradores de homens, sabe? Não existe poder de parada. Um livro chamado Poder de Parada, o estudo definitivo. O que ele fez? Começou a tabular os calibres, tabulou lá vários calibres, em estudos de necrópsias, de autópsias feitas em confrontos nos Estados Unidos. O que se pensa hoje desse estudo? Que é um estudo que tem problemas metodológicos muito graves, sabe? Que a vítima não podia correr mais de 3 metros, que ela tinha que ser capacitada em tantos segundos, como se o policial efetuasse um disparo e abrisse um cronômetro para ver quanto tempo a pessoa ia ser incapacitada, sabe? Isso não é um cenário real de confronto, até porque sob estresse a pessoa tem exclusão auditiva, exclusão auricular, perda de noção de tempo e espaço, enfim, isso é uma outra ideia. Mas não é factível que você vá, ela caiu em 2 segundos ou em 4 ou em 5. Você não vai ter essa percepção no confronto armado. O cara ainda tem que marcar o tempo, né? Atirou, marcou. E outra coisa, como a ideia deles era fazer estudos de um disparo, as pessoas foram capacitadas com um disparo, eles excluíram as pessoas foram capacitadas com 4, 5, 10 disparos. Entendeu? Então tem os dados lá, só que são dados enviesados, não são dados que você possa confiar. Se você partir lá da tabela deles, eles falam que o .40 SW tem 96% de stopping power. Então, em resumo, é o calibre mágico, é o calibre perfeito, que se eu der um disparo em qualquer oponente do mundo, em 100 pessoas, 96 dessas pessoas vão ser incapacitadas com o disparo. Isso, um disparo. Isso é a maior idiotice que poderiam ter falado na história da balística, né? Enfim, até por uma falta de mais critério, de mais metodologia científica na coleta desses dados. E o problema é o seguinte, quando isso foi lançado, isso se tornou a Bíblia, tanto que até em 2015, quando eu fui fazer um curso de instrutor de tiro, chegou lá, pessoal, vamos falar de stopping power aqui, ó. Olha só, o stopping power do .40 é 96%, do 380 é 80%, e olha só que legal, e tocou a aula. Sabe? Como se aquilo fosse 380 verdade, é 60, 380 é 69, 69. Não vou lembrar, 69? Então, sabe? Aí tem o Hatch's Notebook, sabe? Tem tantos outros autores que isso começou a ser quebrado aos poucos, principalmente pelo Fackler, sabe? O de Maio, para quem não conhece de Maio, pelo amor de Deus, vão ler isso aí, que Vince de Maio, Gunshot Wounds, recomendo em toda a live que eu falo, porque realmente... A Bíblia. O de Maio fala coisas assim, ó. Eu escuto tanta bobagem. Porque o 45 ele para com um tiro, porque o 40 para. Velho, o de Maio, o de Maio tem centenas, milhares de autópsias que ele fez. Ele fala, cara, no corpo, no cadáver, você não consegue dizer se é 9x19, se é 40 SW, se é 45 CP, o corpo elástico, ele abre e fecha, o diâmetro que vai ficar é praticamente igual. E a coisa que talvez mais que eu gosto do de Maio, que ele fala, ele nunca viu um cadáver que morreu com a ponta oca que não morreria com o ogival. Com o ogival, sabe? Então é sensacional. Então, o de Maio com Fackler e tantos outros começaram a quebrar. E cara, eu fui dar uma aula, vou contar mais um caso. A gente vai lembrando das coisas da vida, né, Barros? Se me permite. Eu fui dar uma aula numa empresa privada, num curso de formação de instrutor de tiro. Aí, como eu estava dando aula na empresa deles, eu fui usar os slides deles. Aí chegou nessa parte, eles colocaram... porque o estudo mais recente, o mais moderno, o melhor estudo de stopping power do mundo é o estudo de Estrasburgo, sabe? Que hoje é considerado uma fraude disseminada, dado fabricado, uma bobagem, uma mentira, e estava lá no slide como se fosse o estudo mais moderno que tem,
como se ficar dando tiro em cabra fosse provar alguma coisa, mesmo que tivesse sido feito. Que 600 cabras, né? Isso, tem gente que fala que nisso nunca foi feito, que foi tudo fabricado, mas tudo bem. Fake news. Fake news. Mandar um abraço aí, o pessoal lá da outra live, João Bosco e o Rafa, estão aí na área. Um abraço. Eles entraram? Pô, abraço pra galera O Rafa eu vi aqui que tá na área. O João Bosco ainda não deu o alô dele não, mas deve aparecer aí. Sejam bem-vindos aí. Essa galera é fera aí, é demais. Mas demais. é isso, só retornando, o primeiro livro que eu comprei, um livro eu entrei no final de 2009 que eu entrei, e o primeiro livro que eu adquiri foi um de balística. Não vou citar aqui o autor, mas aí, professor João Bosco, chegou na hora, fala, João. Grande mestre. Agora a live tá com a galera boa, hein? Então, lá no livro dele tem exatamente essa tabela aí. Né? E, assim, por um bom tempo, eu acreditei nisso aí. Né? No que estava nessa tabela. E, assim, a gente pode ficar falando aqui o tempo todo, mas eu percebo que o pessoal mesmo só acredita... O Dr. Castro também está na área. Só acredita vendo. Eu tenho um curso de balística terminal e aí eu passo a manhã toda, a gente só na teoria. E a parte toda a gente vai para a prática. E na prática é que a gente consegue desconstruir esses mitos. Que aí o cara tá vendo que uma 380, como o Lira fala aí, né? Melhor tá de 380 ogival do que 40 ponta oca, né? E a galera, você fala isso e eles não acreditam, mas na hora que você vai para a prática, você dá um tiro nos blocos de argila, você percebe o que uma consegue penetrar e o que a outra não consegue penetrar. Né? Então, e sempre, voltando lá ao que você falou, né? Vez ou outra aí tem promotor, juiz fazendo esses cursos, e assim, eu tiro o chapéu para esses caras, porque eles vão lá, estão a fim de pensar fora da caixa, né? Não ficar com aquele pensamento que todo mundo tem aí de que o cara cai com um único tiro, que uma munição é melhor do que outra para incapacitar. E como você falou, nada é definitivo, né? Os últimos estudos aí do FBI, os caras saíram... Eram 9mm, foram para 40 e agora, depois dos últimos estudos, retornaram para o calibre 9mm. Então, provando mais uma vez que a ciência nada é definitivo. A vantagem da ciência é exatamente essa. Se ela acha que se errou em algum ponto, não é? Dá para se corrigir. E é exatamente o que aconteceu aí. A doutrina hoje já mudou, já é diferente daquela lá da final da década de 90, né? 86 para 90, a criação do 40 ali. Né? E assim, esse estudo do Sano e do Marshall tem muito a ver com isso aí, né? Aquela fase lá daquele episódio lá do FBI em 86, né? No tiroteio em Miami, e a criação do calibre .40. O cara, antes de eu ser polícia, o cara a .40, como o Lira falou ali, derruba até Fusca, né? É questão de impacto, né? Que muito se pensava que quanto mais energia, mais impacto, que a pessoa iria cair por impacto, por transferência de energia cinética, que não é o que acontece. Isso é uma mentira tão grande, Barros, que o livro referência hoje de balística no Brasil, não vou dizer qual que é, mas todo mundo sabe qual que é, por deferência ao autor, que é um cara que eu respeito e admiro, mas até acho que a 7ª edição do livro dele tinha um capítulo inteiro de Stopping Power. Escrito não por ele, mas por uma outra pessoa, que eu não vou dizer qual fábrica é ligada, mas estava lá, uma fábrica nacional, não vou dizer qual é. Mas na última edição não tem esse capítulo. Tiraram esse capítulo do livro dele. Por quê? Porque é mentira. Porque, em resumo, é mentira. Quando você começa a entender o mecanismo de incapacitação, de que forma que o projétil se comporta no corpo humano, que é uma coisa que você explica muito bem, eu estava vendo a sua outra live, você percebe que, primeiro, se você acertar o teu disparo, filho, não faz diferença o tipo de ogiva, sabe? O Dimar é muito claro em relação a isso. O Sweeney fala muito bem também que quanto é importante onde você acerta, não com o que você acerta. Com o quê? E tá perfeito. Ele fala que em mais de 99% dos casos, se é ogival, se é ponta oca, se é glazer, se é o que quer que seja, faz pouquíssima diferença. Se você tiver
localização, shot placement, profundidade, penetração, aí sim que você vai começar a pensar nos ganhos de ter uma munição expansiva para que o projétil se expanda e aumente a cavidade temporária e aumente a velocidade de perda sanguínea. Mas até isso entrar na cabeça das pessoas, cara, eu fui comprar munição em Brasília faz 2 semanas e o vendedor estava do meu lado, aí ele falou assim, não, tu bota essa aqui que é ponta oca e bota uma ogival, bota uma ponta oca e bota uma ogival, vai... Velho, porra. Não, eu falo, mandar um abraço aí pra galera que tá lá no plantão, lá na minha regional aí. Já, um abraço aí, pessoal do Pedra Azul aí no plantão. Valeu pela presença. O João Bosco falou que foi ele que falou com o Toqueto. E aí, João Bosco é assim com o Toqueto, então ele conseguiu convencê-lo. Glória, Mas, obrigado. Essa Obrigado, história aí, eu falo o seguinte, o cara que coloca alternado, esse cara aí, pra gente já é bom, a gente já tá no meio do caminho com esse cara, né? Porque esse cara aí, antes ele só usava a expansiva. Esse aí tá, pra converter, esse aí tá mais fácil, já tá no meio do caminho, entendeu? Então eu vejo sempre pelo lado bom, né, da história. Então o cara que já usa alternado, essa daqui eu vou atirar para direto, né? Sem barreira. Essa daqui eu já vou atirar de dentro do veículo. Então tem essas coisas aí, né? Falar nisso, também perguntaram aí sobre a munição HIP. Se você gosta dela, da munição HIP, o que é que você tem para falar da munição HIP? Vou mostrar aqui, ó. Munição HIP é uma das maiores mentiras que fizeram nos últimos tempos. Cara, é inacreditável como as pessoas gostam de acreditar em marketing e propaganda. Porque realmente o marketing da HIP, da G2 Research, que faz essa munição, o vídeo, nossa, ela ali que faz o cara, né? Isso aí mata elefante, isso aí é... 9 partes. Nossa, é nuclear isso aí é ali que fazer a pessoa. O que acontece? Como ela se divide no impacto, nos trocartes, que eles chamam, né? Em 9 trocartes, só o núcleo vai continuar, que é núcleo pequeno e redondo, que vai continuar na trajetória inicial. Os outros vão fazer outros canais. Só que o problema é o seguinte, a maioria dos trocartes para em 4 polegadas de gelatina balística, 4, 5 polegadas. E eu consigo enfiar o meu dedo em 4 polegadas de gelatina. Mas você não enfia 4 polegadas no seu tórax. Claro que não consegue. Lógico que não. São outras texturas, são outros tecidos, são outras resistências. E o FBI apregoa como mínimo de penetração 12. Então você vai perder toda a massa do projétil, ele não vai ter praticamente mais massa nenhuma para conseguir penetrar profundamente, para chegar em grandes órgãos e grandes vasos, ou seja, isso aí não serve para absolutamente nada. Você me diz uma força policial nos Estados Unidos que usa essa munição como padrão. Nenhum. Lógico que nenhum. Isso aí você está falando no disparo direto. Imagina você atirar com ela indireto pelo para-brisa. Será que algum vai pelo menos atingir, vai fazer uma marquinha? Né? É complicado. Não tem cabimento. Não tem cabimento. Não, ela é boa para uma coisa, atirar em bexiga com água. Em amigo, atirar em amigo. Ela é boa. Em bexiga d'água é bonito, assim, realmente. Foi bom surgir essa pergunta, porque uma das coisas que mantém o mito vivo é isso, né? É a venda de munição. Ô Barros, se tu me permite, cara, eu tava entrando no site de uma fabricante de munição, que eu não vou dizer qual é, mas é nacional, e tava lá, apresenta excelente poder de parada e blá, blá, blá. Você não pode falar uma coisa dessa, ô guerreiro. Você não pode cobrar 3 vezes o preço da munição para dizer que tem excelente stopping power. Inclusive, essa munição que tá lá é a pior da linha deles, que é uma munição que não funciona. Ela é lenta, ela é leve, ela é muito aberta, ela entope, ela não penetra, comportamento errático, aquele é uma desgraça e custa R$12 cada tiro. Isso, e assim, e a gente vê quem lucra com munição, né, ela é mais cara do que a outra, só para dar uma ideia, e não vou falar, não nos façam falar nome de fabricante. Empresa, isso. Mas, só para dar uma ideia, você atira com munição totalmente encamisada, na 40 vai ser ponta plana, você pode atirar aí em metal e ela não perde massa, né? Eu fiz até um post aí que atirei 4 vezes e aí Gaspar tá perguntando, não vamos responder, viu, Gaspar?
E aí você atira com a outra munição e ela se... Aqui são os fragmentos. Aqui é tudo munição de curso, né? Que eu vou guardando aí. E é exatamente isso. Na gelatina balística, ela não penetra, ela muda, né? Perde a direcionalidade, perde massa. A gente já viu aí que quem acompanha a gente aí já bate direto, esquece energia. Penetração tem a ver com quantidade de movimento. Então, quantidade de movimento, de forma geral, teve mais massa, vai penetrar mais. E aí, se você tem uma munição que perde massa, né? E assim, eu já vi vídeos aqui no Instagram, dessa empresa, o cara falando que fragmentar é bom. Ele atira no vidro, E arma curta? ela fragmenta e ele diz que fragmentar é bom porque vai formar projéteis secundários. Só que esses projéteis secundários, não, é como você falou aí, você já falou, penetra pouco, corre pouco dentro do corpo, né? Só dá trabalho pro legista, né? Legista, se não tiver raio-x também, ainda é pior ainda. Não, o pior, eu tava vendo, até perguntei pro João Bosco essa semana, eu tava fazendo um levantamento aqui para uma compra e tal, de algum estado, e aí eu perguntei, eu vi no site da CBC e tinha duas munições, um calibre de fuzil, não vou dizer qual é, mas tinha comum e tinha treina, e com preços diferentes. Fui olhar a tabela balística deles, exatamente a mesma coisa. Pedi para um contato meu lá na fábrica, não, é a mesma munição. Exatamente, é a mesma linha, é a mesma coisa, só muda a caixa. Falei, então, por que tem preços diferentes? A mesma? A mesma munição tem preços diferentes, cara. Não tem cabimento. O pessoal está perguntando se é melhor mais pesado ou mais leve. Geralmente, quanto mais pesada, melhor. Porque ela tem mais quantidade de movimento, ela vai penetrar melhor. Geralmente, o que acontece? Eu tenho uma munição aqui, que é uma munição de 147 grains, nacional, de uma marca que eu não vou dizer o nome. Só que o que acontece? Como ela é maior do que as outras munições, 1 milímetro maior, vários carregadores meus de Glock, ela encavala, sabe? Uma pistola nacional também, ela encavala, ela entra de lado na câmara, porque ela é maior do que o normal. Então, se é para ter problemas de confiabilidade, esse ganho de peso não vai fazer diferença. Então, se é para ser menos confiável, não dá. Você pega a mais pesada que você confia. Geralmente, esse é o canal. Se você quer comprar bonded, eu quero comprar bonded. Beleza. Compre 124 grains. 124, isso. É a minha sugestão. Beleza? O pessoal está perguntando, e uma das perguntas seria essa, né? Quais as munições que a gente usa aí, que a gente sempre bate nessa tecla, né? E outra coisa, você falou que quanto mais peso, né? Mais pesado aí, quantidade de movimento, que é massa vezes velocidade, maior a penetração e também mais fácil, né? Consegue transpor barreiras intermediárias, né? Então tem essa vantagem aí também, né? de transpor barreiras intermediárias. E assim, a gente fala aqui, e o Doc sempre fala que não é para... que expandir é bom, né? A gente às vezes fica falando aqui de expansão, só que como as opções nacionais nossas aqui no Brasil, nós não temos munições expansivas confiáveis, né? Você acabou de citar uma aí, que embora seja mais pesada, ela apresenta esse problema aí, no caso dessa munição mais pesada. Então a gente, por exemplo, eu tenho uma 380, só uso ogival mais P, e na 40, encamisada total ponta plana, né? Então, e você aí também assim, eu não posso falar da Bonded, a ogival lá, né? 9. Ogival mais P. 380 essa. 380, isso. Os caras falam que a 380 é um calibre anêmico, né? E aí a gente atira nos blocos de argila, né? E depois que ele vê o quanto uma munição 40 expansiva penetra e uma 380, essa daí mais P penetra, aí eles mudam
né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O cara falou isso aí no último curso que eu dei lá em Jequié, e eu nunca mais esqueci disso. Eu disse, rapaz, gostei disso aí, eu falo toda hora, né? Dessa parte de desconstrução. Mas o cara só acreditou depois que viu, né? Não adianta a gente ficar falando aqui assim, Bonded, eu não vou, o pessoal pergunta sobre a Bonded eu fiz poucos testes com ela, né? Mas usei em 3 cursos, e um dos 3, eu até postei no grupo nosso lá, num dos 3 ela perdeu a direcionalidade, só penetrou acho que 12 centímetros na gelatina e subiu, e deixou 15% de um fragmento. Claro, o fragmento estava colado no núcleo de chumbo? Tava, mas ficou 13, 14% do projétil. Foi com 115 grains, mas foi disparo direto na gelatina. Ou seja, direto na gelatina ela subiu. O tiro foi no meio da gelatina e ela subiu do bloco. Então, 33% de negativo aí já, né? A amostra foi pequena, né? A Bonded não me convenceu ainda, e alguns resultados de Bonded no exterior são pífios. Laboratórios independentes que não são ligados ao fabricante tem resultado no protocolo da FBI, com barreira, sem barreira, com madeira, blá, 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 e que o resultado dela é pífio, sabe? Então, e se você entra lá no site do fabricante, excelente desempenho no protocolo do FBI. Os caras, essa é boa. E poder de parada. Isso, e alto poder de parada, alto stopping power. E assim, o que mantém o mito vivo é isso aí. É a venda de munições, né? A indústria, quem vende munição, você fala bem aí, eu não me esqueço daquele vídeo, eu assisti várias vezes, você falando lá, né, que o cara, que eu também, se eu quisesse vender munição, eu só atirava em garrafa PET, abóbora, bexiga com água. Com água para ter aquele efeito, né? Mas assim, outra coisa que mantém o mito vivo, cara, eu estava assistindo uma série O Justiceiro, The Punisher, lá na Netflix. Ele toma 200 tiros e não morre, mas o cara, se ele der um, o cara cai na hora. Então, ele dá um tiro, ele tava com 8 caras assim na frente, ele sacou a arma, deu 8 tiros, matou os 8 de uma vez só, um tiro em cada. E aí, eu tava assistindo no domingo. Eu disse, pô, essa daqui era uma boa para colocar na nossa live. Assim, a gente, desde pequeno, a gente é doutrinado a acreditar nisso, né? O problema, Barros, só qual que é o problema? Deixa eu só te dar um exemplo claro. A gente usava a munição X no meu estado, que era a top de linha, que tinha mais stopping power, né? Aí até que o Alan, o Barosa, sabe, a galera começou a bater tanto em cima que isso era mentira. Tá, o que vocês querem? Não, a gente quer comprar ETPP. Ah, vocês querem ETPP? Beleza, vamos comprar ETPP então. A diferença de valor de uma compra para outra foi R$700 mil, cara. Sabe? Com R$700 mil, quantos cartuchos a mais eu consigo comprar? Quantos tiros a mais o aluno vai dar? O quão melhor eu consigo treinar meu aluno para acertar esse tiro, ao invés de acreditar que a munição é mágica, que a munição ali que faz o cara. Sabe? Esse detalhe aí, acho que umas 2 lives atrás, alguém perguntou no privado, né? Por que mas a PM de tal estado só usa ponta plana e funciona? Porra, só tem aquilo, velho. A gente, aí em Minas, quem tiver aí vendo, me corrija se eu estiver errado. Pra gente chega na PC a expansiva para usar em pistola e a ETTP para usar em sub. Ainda chega na caixa, pelo menos lá com a gente lá, chega na caixa escrito, essa é para pistola, essa é para sub. Então, imagine aí, se você compra todas, são munições mais confiáveis, né? Mais confiáveis, você economiza ao lugar. Imagina aí você comprar munição para uma polícia militar que tem 60 mil homens, né? O quanto de dinheiro que você vai economizar, mas quem está lá na compra, quem dá a canetada, não manja muito bem de balística, né? Por isso que... Muito bem? Não manja nada, né? Vamos combinar que não sabe... Não. Pouco bem. Então vamos lá, pouco bem. Não, o pessoal está perguntando... o básico, né? Perguntando... O cara não sabe o básico. Não sabe o básico, Barros. Até meu primo, que é militar do Exército, comprou uma pistola agora, 9x19, e falei, cara, eu usaria a ogival, não tem problema nenhum.
Se você quer tentar que uma munição expansiva funcione, eu usaria bomba de 124 grains. Não, a Gold não usaria, Copper não usaria. Se você... eu tenho muito preconceito contra o Ogival, não acredito no Bacos, não acredito no João, não acredito no João Bosco, não acredito no Di Maio. Eu quero usar Doc, expansiva não acredito no no Doc. No Doc, No não acredito em Vincent de nada. Maio, não acredito no Vincent de Não Maio. acredito em nada, eu sei o que eu estou fazendo. Eu quero usar a ponta oca. Pelo amor de Deus, eu quero a ponta oca, porque vai dar efeito colateral se eu não usar a ponta oca. Então, usa Bonded 124 grains, sabe? Mas o primeiro tiro de Bonded 147 que eu fui dar na minha Glock deu pane. Sabe? O primeiro eu tiro lembro que eu que você fui dar. comentou no grupo lá. Então, se é para usar Bonded, usa 124 grains ou ogival. Ah, mas Ogival. João, você é burro? Você não gosta de ponta oca? Por que a polícia americana usa ponta oca, então, seu burro? É simples, meu caro Padawan, porque lá a ponta oca funciona. Pega uma Federal HST, pega uma Spear Gold Dot, pega uma Hornet de Critical Defense, sabe? Ela penetra, expande, passa a barreira, é confiável. Aí sim, se eu conseguir tudo isso, ela funciona em todo tiro, ela penetra o suficiente, ela passa a barreira intermediária e ainda assim expande de forma adequada, aí glória a Deus. Ela mantém o padrão, né? O problema também das nacionais nossas expansivas, principalmente, elas não têm padrão. Você pode pegar o lote, fazer o mesmo teste, né? Atira 10 vezes fazendo o mesmo teste, é capaz de dar 10 resultados diferentes. Às vezes até dá 11 diferentes. Errado. O Gaspar perguntou se eu usaria 147. Gaspar, eu usaria 147 grains se fosse um Chester PTX, se fosse uma Federal de indústria nacional, por esse problema de tamanho, de overall length, que é muito, muito fora, como ela encavalo no meu carregador, como eu já vi da pane, eu não usaria. O problema não é o peso. Se eu pudesse ter uma munição Federal ou Hornady, ou o que é que seja 147, eu usaria 147. Manda ver aí. A escolha de munição, né? Lembrando, senhores, se você tem dúvida quanto a isso, eu te proponho ler um livro chamado Choosing Handgun Ammo, do Patrick Sweeney. Cara, é o livro inteiro, tem em Kindle, custa, sei lá, R$15, e é sensacional. E ele passa mais da metade do livro falando que o tipo de projétil não faz diferença, e depois ele coloca lá, se fosse para ter a escolha, qual que ele escolheria, e em resumo é mais ou menos isso. O que as polícias americanas usam são todas munições de alta qualidade. O que o FBI usa hoje é a Hornady, né, a Critical Duty, que é 135 grains, salvo engano. E usou por muito tempo a Spear Gold Dot também, que é uma excelente munição. Federal HST, Winchester PDX. Enfim, nessa toada são munições de alta qualidade que vão fazer o que ela promete fazer, ao invés de ficar só prometendo, e a hora que o polícia precisa acaba deixando o polícia na mão, como acontece aqui no Brasil. Eu gosto de fazer o pessoal pensar, né? A gente não tem muita informação lá, mas lembra do caso da retroescavadeira, né? Não precisa pensar muito para ver que tipo de munição era, né? Munição que pega num vidro, transfere boa parte da energia e não consegue penetrar, né? E aí o cara depois fica se vangloriando que aguentou 2 tiros de 40, né? Eu sou o Superman. Então não é difícil imaginar que munição seria essa, né? Não temos certeza, né? Mas assim, deduzindo, tudo indica, né, que seja. Com certeza. E dá pra gente falar também de outro mito aí. É bom que já é para desconstruir mitos. Vamos falar do mito do double tap, então. mais um, né? Eu falo, cara, Ai, meu Deus. Eu fiz um curso com Charnesk, lá no... Tá até aqui o pessoal lá do Clube de Tiro, o Carranca, lá em Juazeiro. E aí o Charnesk, ele, daquele jeitão lá dele, bruto, perguntou ao policial lá o que é que ele fazia para incapacitar o cara. Aí o cara respondeu que disse, não, eu faço double tap. E aí eu dou 2 tiros rápido, né, para aproveitar a cavidade temporária, e aí eu consigo incapacitar o cara. Fala um pouco aí desse Cara, desse o pior, mito. né, Baus? O pior é que a gente está em 2020, cara.
e ainda se perpetua isso em várias academias de polícia do Brasil, sabe? Quantos policiais ainda estão treinando double tap com base numa mentira? Além de ser mentira, é uma dupla mentira. Eu costumo dizer que o double tap é uma dupla mentira e com mais um fator negativo. Então, a primeira mentira, calibre de armas curtas não gera cavidade temporária significativa. Ou seja, se a ideia do double tap é fazer colidência de cavidades temporárias, já parte do pressuposto errado, porque munição de arma curta não vai gerar cavidade temporária, só gera cavidade permanente. Tem alguns autores que falam que até abaixo de 500 joules nem sequer gera cavidade temporária. E um pouco acima disso, ali, a casa dos... vão jogar 1000 e poucos joules, não vai gerar cavidade temporária significativa. Mas os calibres que a gente usa no Brasil, comumente, que a polícia usa, nenhum deles gera cavidade temporária significativa, falando de armas curtas. Então, para causar, a significativa que você fala, pessoal que não entende, é causar lesão nessa expansão, né? Pela onda de choque, causar essa lesão aí. Esse mito aí, ele se baseia exatamente nisso, né? O fundamento se fundamenta muito na cavidade temporária. E o cara consegue puxar o gatilho para efetuar as duas, a colisão? Vamos supor que a pessoa conseguisse atirar, conseguisse formar a cavidade temporária significativa, ele teria que efetuar mais de 50 disparos com revólver. Imagina que o cara tivesse com revólver. Ele teria que ter uma cadência de tiro suficiente para dar 50 disparos por segundo. Sendo que um atirador bom, um atirador, né, razoável, não é excepcional, mas um cara bom, ele faz aí um split de 0,2. Ou seja, ele dá 5 disparos por segundo. Ninguém consegue dar 55 disparos por segundo, que era a velocidade que eu teria que disparar para que o segundo projétil entrasse na cavidade, a segunda cavidade colidisse com a cavidade temporária do primeiro, ou seja, colidisse com a cavidade temporária. É uma segunda mentira. O João Bosco, ele fala que a arma não consegue nem ciclar, né? Nem ciclar nessa velocidade. Ou seja, fisicamente impossível conseguir a cavidade temporária. Então é um mito que, assim, eu gosto de relacionar o mito da cavidade temporária com o preço da munição, né? O cara a munição é cara, então ele treina para dar 2 tiros e incapacitar com 2. Porque... e aí isso a gente fala rindo aqui, mas isso é prejudicial demais. Eu lembro que eu fiz um curso com o Lira aí, de VCQB, e tem um exercício lá que ele deu... ele dava 6 munições para o aluno e tinha 2 alvos. E aí ele falava bem assim, ó, quer ver que a maioria dá 2 tiros em um alvo? Você tem 6 munições, você pode dar... São várias combinações aí, mas praticamente todos davam 2 tiros em um alvo, né? Então, isso aí tá na cabeça e não é só... Imagine, se tá na cabeça dos policiais, imagine quem não é policial. E uma outra coisa que é complicado, eu, particularmente na minha academia, teve muito double tap, faz 10 anos, ainda bem que não existe mais, mas na minha época de academia tinha double tap, muito double tap. A gente ficava dando double tap, armar no coldre, double tap, armar no coldre, double tap, armar no coldre, como se fosse uma resposta mágica que vai resolver qualquer coisa e que você sempre pode contar com ela, que vai resolver qualquer ameaça que tiver, vai resolver com double tap. Ou seja, se você tá condicionado a isso, se você entrasse num confronto, você ia dar double tap e armar no coldre, sabe? Porque você começa a pensar naquela memória neuromuscular que eu fiz o que eu tinha que fazer, eu dei os 2 tiros e eu vou botar a mão no coldre. E outra coisa, quem disse que você vai acertar os 2 tiros? Para começar a ideia... O mais difícil é acertar, né? O mais difícil é acertar. A maioria dos policiais, claro, por falta de treinamento, por falta de condição de treinamento, por falta de interesse, policiais não têm o mínimo aproveitamento de tiro para colocar 2 tiros rápidos no centro de massa. Ainda mais numa situação de estresse, em baixa luminosidade, com o cara atirando em você, sabe? Então, são só mentiras. Não tem nada no double tap que seja verdade. Você tem que atirar até aquela pessoa cair, ainda assim não quer dizer que ela esteja incapacitada. Isso é algo que, claro, não vamos entrar nessa seara agora, porque vai ser um papo muito longo, mas só de você colocar na cabeça
que dá 2 tiros em alguém, não tem qualquer tipo de garantia que aquela pessoa vai cair, ou vai estar incapacitada, ou vai parar de atirar em você, já é um ganho, sabe? A gente tem que parar de treinar esse tipo de bobagem que pode te matar na rua. Principalmente da double tap para mano coldre, double tap para mano coldre, sabe? É um tipo de treinamento o double muito tap faz você baixar irrealista. A guarda. A guarda, né? Você faz você baixar a guarda quando não deveria, né? Então, só aqui a gente já quebrou 2, né? Stop and power com 1 você não resolve, double tap com 2 você também não resolve. Pode resolver, mas talvez não. Pode sim, pode ser que não, pode ser que sim. Exato, não é regra, né? Não será não sei a se tu regra. concorda, se tu concorda comigo, Barros, mas eu tentei cunhar uma expressão no meu livro que chama balística do caos, sabe? São tantas variáveis. Como é que aquela pessoa vai reagir? Se ela está drogada, se ela está bêbada, se ela é gorda, se ela é magra, como é que está a pressão sanguínea dela, se a minha pólvora está seca, se a espoleta fez um bom trabalho, se o remédio estabilizou. Se o clima é frio, se o clima é quente, se está de casaco, sem casaco, o ângulo do tiro para cima ou para baixo, enfim, são tantas variáveis que eu chamo de balística do caos. Você nunca vai conseguir prever o que um projétil vai fazer no meio biológico. E ponto final. Você usar uma munição de qualidade, uma arma de qualidade, você ter o treinamento adequado, você vai minimizar os seus riscos. Mas pode dar errado, você dar 13 tiros no cara e não incapacitar, 20 tiros no cara, pode acontecer. A balística, nesse ponto, a balística terminal, como é que aquela pessoa vai se comportar tomando tiro, é imprevisível. E outra coisa, que nós somos humanos e todos nós temos nossos aspectos psicológicos, né? Até no estudo do Greg Elfritz, para quem não conhece, é um estudo bom se você souber interpretar os dados, ele fala que 36% das pessoas desistem do confronto armado após atingidas em qualquer parte do corpo. Ou seja, vamos jogar, falando grosseiramente, quase a metade das pessoas vai tomar um tiro no braço e desistir do confronto, sabe? Agora, sei lá quantos por cento, vamos jogar 2%, 3%, 5%, vai tomar tiro e vai querer te bancar. Vai ser um oponente altamente motivado que vai bancar até a morte, sabe? No livro do Alan, ele escreve exatamente um desses, né? O cara toma 11 de 5,56 e 6 de 40, né? Aquele caso da Pensilvânia, né? Da Pensilvânia, isso. Tem o raio-x dele, tá todo furado de tiro. Todo furado de tiro. E o cara, para ser algemado, ele ainda resistiu, brigou, né? Ainda lutou. Ainda brigou. Então, o cara tomou 17 aí. Imagina. Tá dentro desse 1% aí que você falou. A live anterior que a gente fez com o pessoal da Argos Defense, Capitão Araújo, a gente abordou exatamente isso aí, né? A síndrome da adaptação geral. Que é exatamente como é que o corpo humano reage em situações de estresse. E aí, só aí você já citou vários fatores, né? Muitas variáveis no confronto armado. Você tá com a munição confiável, vai só te ajudar, né? Vai ser mais uma ferramenta para ver se você consegue voltar para casa. Mas que tem muita coisa envolvida aí. Com certeza. E às vezes a pessoa fala, mas o tiro na cabeça resolve. Primeiro, o tirador que tem essa cabeça que parece uma caixa d'água, né? Que é praticamente o meu centro de massa de tão grande, dessa idade, assim. Uma pessoa normal tem o centro de massa no tórax, né? E o centro de massa já diz se você está sob estresse. E em movimento, com a pessoa atirando em você, é extremamente difícil. Ainda mais a cabeça, que é algo muito menor, sabe? E disparo na cabeça não é garantia que a pessoa vai ser incapacitada. Não sei se tu conhece o caso do Phineas Gage. Phineas Gage, lá no século XIX, ele estava trabalhando numa ferrovia, explodiu lá o trilho, e entrou um trilho aqui embaixo do queixo, atravessou a cabeça e saiu aqui, saiu em cima da cabeça. Ou seja, atravessou a cabeça dele, tiraram, ele sobreviveu vários anos ainda depois, e só ficou uma pessoa violenta, só alterou o comportamento dele. Mas ele sobreviveu. Já vi caso de um assalto em que o caixa nos Estados Unidos tomou um tiro de 357 Magnum bem aqui, ó, no meio da testa, abriu a cabeça dele, foi para o hospital, sobreviveu e tudo certo. Isso acontece. Acontece. Claro que não é a regra, mas pode acontecer. Não é garantia 100%, salvo se você, claro, como você bem coloca, né, Barros? Salvo se você pegar tronco encefálico ou coluna cervical. Aí sim você vai garantir... Cervical alta, né? O Doc diz que é para... Exatamente. O Fleck cervical dizia C7. Tem uma C7.
Mas aí, já falando com o Doc já fala C3, C2 e C1, né? Essa mais que Bem já alto. faz a conexão com o tronco encefálico, né? Aí sim. Aí sim. Mas Aí assim, sim vai um capacitar. tiro que é diferente, né? O cara de sniper, ele mira ele vai fazer a visada dele aí, né? Ele treina para atirar nessa região. O Gaspar, se estiver aí, vai falar nisso aí exatamente, mas é um tiro totalmente com outras características, né? A arma Com diferente, uma certeza. arma de precisão. O E no treinamento é muito confrontar diferente, né, Barros? o Pelo treinamento é amor de muito Deus. diferente. É E assim, complicado. o tempo para fazer esse tiro aí é bem diferente também, né? Não é o mesmo lá no confronto armado, as variáveis são diferentes, né? Ó, o Gaspar mandou uma ali que eu até me arrepiei aqui, Barros. Se tu puder, se tu me permitir, fala que a balística terminal tem que ser renomeada balística do caos. Balística do caos. Vindo do Gaspar aí, cara, que honra, hein, Gaspar? Que honra. Pô, que bom que você concorda comigo, cara. Que bom que você concorda. Mas é isso, cara. As pessoas não entendem como é que um projeto se comporta no corpo humano e como é que uma pessoa se comporta tomando tiro. E, infelizmente, a gente vê filme desde criança e acaba achando... O problema não é só a gente achar, o problema é que o juiz que vai te julgar pensa assim, o promotor que vai te julgar pensa assim, o advogado que vai te defender pensa assim. Ah, se você toma um tiro e voa, se você toma dois é excesso, filho. Entendeu? Um delegado que vai relatar um inquérito. Exatamente. Um perito que vai... Aí o cara diz, porra, esse cara é perito e tá falando de stop power e tudo. Imagina aí um perito que acredita em stop power, como é que vai ser a dinâmica, ele vai elaborar uma dinâmica para aquele fato. É complicado. Claro que para o perito ainda tem outros vestígios lá, mancha de sangue, posição de determinados vestígios, né, em relação ao corpo, mas isso aí, imagine um perito que acredita em double tap, stop power, o laudo, a deficiência do laudo dele na hora de elaborar uma dinâmica, né? Então, Imagina. assim, a cadeia toda falhando, né? O cara não vai ter um julgamento justo, o que deveria ser o correto, o que deveria acontecer. Com certeza. Algum guerreiro falou ali que ele conhece um policial que morreu com um tiro. Eu não falei que um tiro não vai matar uma pessoa, não falei isso. Se a pessoa não for socorrida, se pegou um grande órgão, um grande vaso, ou até uma mínima hemorragia interna, mas que ela fique sangrando por muito tempo, ao final de contas ela vai te levar para o choque hipovolêmico e porventura ao óbito. Não falei que não vai matar um disparo, pelo contrário. Só que quando você quer incapacitar um agressor, você não pode achar que um disparo vai ser suficiente. Você não pode achar que aquela munição é mágica e você não pode contar que você vai acertar todos os seus disparos. Você vai ter que causar o máximo de sangramento possível naquela pessoa para levar aquela pessoa para o choque hipovolêmico, que aí sim vai incapacitar. Agora, a pessoa pode, que nem já aconteceu em Florianópolis, Barros, você sabe, que o delegado deu um tiro no oponente lá, no agressor, errou o tiro, não pegou no cara, mas o cara tomou um susto e desmaiou. O oponente desmaiou. Incapacitou psicologicamente. Sabe? Então pode acontecer. Só que a parte psicológica você não pode contar com isso. Você não pode contar com isso. Então, enquanto o cara estiver de pé, você vai ter que meter tiro nele, vai ter que causar o máximo de ralos. O Doc fala muito isso. Quando você está dando tiro numa pessoa, você está criando ralo de sangue para que a pessoa perca o sangue o mais rápido possível e consiga ser incapacitada o mais rápido possível. Agora, é o mais rápido possível. Até se fala, né, dos 10 segundos do homem morto. Se a tua aorta for totalmente rompida, se o teu coração for dilacerado, você tem ainda mais ou menos 10 segundos aí de consciência para poder agir pelo oxigênio que o cérebro ainda tem. E, cara, em 10 segundos você efetua, você até troca carregador em 10 segundos, cara. Você dá todo o teu carregador, troca o carregador e dá mais quanto você tiver. Então você não pode contar que isso vai ser instantâneo, que a tua arma é mágica ou que a coisa é simples. Pelo contrário, é um cenário caótico que você tem que contar com o pior cenário possível. E outra coisa, o pessoal deve ter muita gente aí também da área jurídica, num confronto armado, o seu objetivo é cessar a agressão. E não, assim, o cara pode vir a morrer, mas vir morrer depois, ou ali mesmo no confronto, pode ser socorrido, mas você quer cessar aquela agressão naquele momento. Se vai ser com 1, com 2, com 3, com 4, cada caso é um caso, né? João Bosco falou do livro dele aí, que ele colocou exatamente isso aí para o pessoal da perícia, né? O livro do João Bosco,
Por sinal, tá tendo sorteio lá, quem tiver essa é a primeira edição, já tá na segunda. Tem um sorteio rolando lá no meu aí, no feed, dá uma conferida lá, da segunda edição dele autografada por ele. Né? Se tu puder mostrar o meu também aí, Barros, que eu tô sem livro meu aqui em casa, o pessoal tá pedindo ali no chat. O seu é esse aqui, ó. Eu vou colocar, pessoal, todos os livros aqui. Fazer logo um merchan aí para o Gaspar novamente. Boa, boa. Tem o do Gaspar também. Tem o Humberto, Recomendo. não apareceu, mas tem um dele aqui. Humberto vem. Bacana. Isso, exatamente. Vou colocar todos lá nos stories, aí dá uma olhadinha lá no perfil e curte lá, participa do sorteio. E já que a gente foi autorizado lá pelo Mário, né, a gente soltar alguma coisinha daquela... Não sei se o João falou na live dele com o Rafa, né? Mas a gente soltar alguma coisinha lá da surpresa. Eu falei que tem uma surpresa aí, principalmente. Manda aí, João. O que aconteceu? Tem um amigo meu que fez curso de instrutor de tiro comigo em São Paulo e ele é da parte do direito, é advogado e ele está na coordenação de uma faculdade em Jaraguá do Sul. Então, ele vai lançar a primeira pós-graduação em balística aplicada ao direito do Brasil, sabe? E a gente falou largamente sobre isso, até indiquei o Barros para ser instrutor, indiquei algumas outras lendas aí. Cara, já lhe agradeci bom, lá cara. no grupo, pessoalmente, aqui ao vivo agora, agradecer você aí mais uma vez pela força, João Bosco também, João Bosco, uma honra Doc, fazer parte Gaspar. fazer parte do time, e aí a gente solta só alguns nomes aí, né? Alguns estão nessa live aí. Foi. Tem o João Bosco, tem o Paulo Bredan, tem o Humberto. O Gaspar que tá aí assistindo o a Gaspar gente, tá aí, eu falei, tem o Gaspar. Isso. Cara, eu falei, só pra galera ter uma noção, eu falei, a primeira coisa que eu falei quando ele mandou aos professores, eu falei, cara, eu quero fazer como aluno. Pelo amor de Deus, não, eu já fazer o requisito, né, esse aí, ele liberar pra gente, porque cada um aqui admira o trabalho do outro, né? O pessoal perguntou aí, vai ser EAD ao vivo, né? Vai ser EAD ao vivo. Vai ser bacana, a gente tá montando aí, e assim, é algo novo, algo que a gente retornando lá Já falamos de você, João Bosco. Você acha que você foi tomar um café aí? E aí, é uma coisa que a gente, quando o João Bosco criou aquele grupo lá, a gente falou, né, que é algo para a sociedade, né? Algo que vai mudar, isso aí é um marco, né, no mundo acadêmico, o próprio Mário falou. Nunca teve algo desse tipo. Então vai ser bacana. Eu acho que vai chover de policial querendo fazer essa... Vai, a turma é pequena, essa a turma é pequena, aí. vai ser EAD, vão ser vários módulos, a gente não pode dar muito detalhe ainda porque a gente está montando, né? A gente só falou ali basicamente, mas vai ser EAD ao vivo e vai, cara, a hora que a galera vê, vai vibrar, vai faltar vaga demais, que são no máximo 30 vagas. Então, se você puder fazer aí, é para qualquer parte da... não precisa ser do direito, pode ser qualquer curso superior que você queira fazer uma pós em balística. Ele até ia chamar de balística forense. Falei, cara, a balística forense ele é mais pericial, de microanálise e tal. Vamos chamar de balística geral, sabe? Balística aplicada ao direito. Então vai ser muito legal. Cara, é sensacional. Eu vou dar aula agora, que eu já prometi pro Mário. Vou dar aula da parte de calibre, isso vai ser sensacional. E, cara, falei, pro próximo semestre, pro ano que vem, eu vou querer fazer como aluno, porque vai estar sensacional, sem brincadeira. Já que você falou a sua aí, eu vou falar, além de balística, tem um plus aí, né, que é explosivos, né? Vai ter explosivos também nessa... Já teve alguma pós com explosivos? Acho que nunca teve, né? A gente não pode... A gente vai divulgar ainda, né, que está se formando ainda quando tiver... tudo fechado, inscrição e tal, a gente passa nas nossas redes sociais. Vai sair tudo certinho aí, mas a gente soltou só para o pessoal já ficar... só o teaser aí, o filme inteiro vai sair em breve, né? Vai ser sensacional. Ô, João, cara, vamos dar uma encerrada aí, que tem outras lives, tá tendo show, a galera aí deve estar querendo... Me falaram... Sandy Júnior. Me mandaram.
Pô, professor, fazer Porra, junto com a bicho. Sandy Júnior, eu falei, ô, guerreiro. Ô, guerreiro, Você ajuda tá de, aí, né? você tá de Tá de sacanagem, né? sacanagem comigo, Aí guerreiro. você quer quebrar a live nossa aqui. Mas, cara, só pra gente finalizar aqui, foi uma honra estar com você aqui, a gente falando sobre um assunto aí que nos uniu. Não nos conhecemos pessoalmente, mas a vantagem dessas tecnologias é isso aí, né? A gente já é próximo, mas nunca se viu pessoalmente. Vamos marcar de tomar fazer a confra, né, do grupo todo para tomar É só uma, né, Barro? aquela Só uma. gelada. Só uma. Só uma. Só uma, Só né? uma. Uma. E a gente tá sempre trocando ideia aí no grupo, no privado, sempre que aparece alguma coisa nova, né? Queria deixar avisado aqui, eu tenho um live com o João Bosco, né? Tem uma live aí que a gente vai fazer, vai ser meio diferente aí, né? Dois peritos falando, mas é um outro lado dos peritos. Tem uma live amanhã, eu vou postar aqui de 10 horas, também vou falar de balística. Tem outra quinta, a galera vai abusar da minha cara aí, de tanto falar de balística. Mas queria só te agradecer aí. A gente já tinha... o pessoal tá perguntando aqui como é que compra. Eu vou colocar lá, é Clube de Autores, o seu, O meu Amazon. tá no Clube de Autores, na Amazon, no Submarino. Joga no Google lá, balística para profissionais do Não, direito. eu vou colocar certinho de todo mundo aí. Vai ter lá. E agora encerra você agora aí. Eu já falei demais. Não, muito bom. Agradecer, né, Barros? Realmente não te conheço, não conheço o João Bosco, mas já chamo de amigos, porque a balística nos une. E, cara, que bom que a gente está aí irmanado em acabar com esses mitos e fortalecer a doutrina, a técnica. A gente está muito incipiente para chegar no nível americano, ainda vai, sei lá, 10, 15, 20 anos. Mas a gente tem que dar o primeiro passo, sabe? O pessoal falou, por que você lançou o livro agora? Achei um erro de crase, sei lá. Falei, cara, é melhor imperfeito agora do que perfeito nunca, sabe? A gente dá o primeiro passo e vai evoluindo. Eu já terei meu livro e tal, e assim a gente vai construindo a doutrina. Se me permite, Barros, mandar um abraço aí para a galera toda que está nos ouvindo aí, que eu vi passando ali rapidão, não consegui ver todo mundo, mas aí o Gaspar, grande amigo, a Miriam, o Westphal, o Fábio, o Cassiano, o Gabriel, a Aline, o Capelupi, lendo da polícia, Rômulo, meu irmão, o João Bosco tá aí também, parceiraço, o Lúcio, o Wesley, o Maranhão dá aula comigo também, o Paulo Graff de São Lourenço, pô, só elite, cara, só a galera que está contribuindo, vários deles dão aula comigo na Cadepol e estão contribuindo para isso. E, cara, é uma honra estar aqui, é uma honra poder, sabe, falar de balística às 10 horas da noite num feriado aí contigo. E o pessoal podia estar tomando gelada, podia estar vendo o Sandy Júnior e tá aqui vendo a gente falar de dois balística. Dois caras chato pra caralho, chato pra cacete, falando de balística. Exatamente. Mas é isso aí, vários amigos aí, um abraço pra todo mundo. Cara, João Bosco mandou aqui, quem quiser o do João Bosco é só ir lá no Professor João Bosco, no direct, chama ele lá que é mais fácil. E o restante aqui eu vou postar nos stories, acabando aqui eu já posto nos stories. Cara, tô na mesma aqui, tenho que mandar um abraço pra galera aí, pessoal da PMMG, da PCMG, da Polícia Penal aí de Minas e de todos esses aí que eu citei do Brasil aí. Obrigado pela presença. Não dá para falar o nome de todo mundo, senão a live não anda, né? Mas quem apareceu aqui também que eu vi foi o Júnior Black. Um abraço aí para ele. E aí vamos deixar a galera curtir Sandy Júnior, Core, RJ aí, Dr. Castro aí tá na área, PM Bahia, que são os meus irmãos aqui da galera aqui, da Bahia, da PM e da PC atiradores, também. Um abraço para todo mundo aí. Cara, vamos encerrar por aqui. Fechou? Vou salvar, a live vai ficar 24 horas aí, mas depois eu salvo e coloco o link. Eu tô meio enrolado aí, mas tô devendo umas lives aí, mas essa semana vão sair todas. Vou editar e colocar lá. Beleza? Fechou? João, um abraço. Valeu, aí, irmão. Cara. Tamo junto. Tamo junto aí. Boa bom noite final pra de vocês. Feriado aí. Bom feriado e boa semana para nós. Um abraço. Tchau, tchau. Falou.